Segunda Guerra Mundial, né, que acabou em 45, o mundo ficou cada vez mais preocupado com essa violação dos direitos humanos mundo afora. E por que as autoridades são citadas? Porque se o Estado deveria ser o grande garantidor dos direitos humanos, pela força que tem, pode ser o grande violador dos direitos humanos. Então isso é importante destacar. Por ação ou por omissão. Exatamente, pela força que tem, pode fazer para o bem. Não tem nenhuma incompatibilidade de você ser um ardoroso defensor de direitos humanos e defender também punições duras para quem cometa crimes. Claro. As pessoas costumam, às vezes, misturar ou botar assim, está defendendo direitos humanos é porque não quer punir criminosos. Isso não tem absolutamente nada a ver. Entre outras coisas, porque são todos seres humanos, né? Tanto os criminosos, claro. Policiais, claro. Policiais que tombavam na guerra contra o crime. Exatamente, esses direitos humanos são de todos. Eu acho que o chargista André Dahmer foi muito feliz na charge que ele desenhou uma vez, que são dois cachorros conversando e um cachorro fala para o outro assim: eu sou contra os direitos dos animais. É exatamente a mesma coisa. É só para desenhar e deixar bem claro que humanos somos todos. São os que defendem a linha dura, são os que defendem a abordagem mais humana. Tudo isso tem direitos humanos básicos que precisam ser defendidos. Mas o que, citando autoridades eleitas democraticamente. Ou seja, o discurso deles seduziu parte do eleitorado que não é só de extrema direita. Tanto o Witzel como o Bolsonaro não foram eleitos apenas pelos eleitores da extrema-direita, mas seduziram os de centro e os que eventualmente votavam com a esquerda em eleições passadas. Então é isso que a gente precisa entender. E pessoal de direita que era contra os governos de esquerda. Entraram ali, mas não por isso defendiam o extremismo. Então, exatamente. Então, relatórios de anistia internacional, de violação de direitos humanos, sempre estava relacionado a ditadores que violavam direitos humanos para permanecer no cargo e não tinha eleição. Era Cuba, era Pinochet, era no Brasil, a ditadura, enfim. Agora não, nós estamos falando de democracia. Goste ou não do Bolsonaro ou do Witzel, foram eleitos democratas. Então, por que esse discurso está seduzindo o eleitorado, esse discurso contra direitos humanos, né? Então, uma explicação que eu tenho é que no Brasil, quando acaba a ditadura e os governos eleitos democraticamente, os governadores que tomam conta das PMs, começam a agir, Brizola no Rio de Janeiro, Covas em São Paulo, Montoro em São Paulo, uma mentalidade mais democrática, dizendo: olha, gente, a polícia é para proteger o cidadão, não é apenas para garantir o Estado, né, a segurança nacional. Está surgindo a cocaína no mundo e os cartéis mexicanos e colombianos, muda o patamar da corrupção. Com isso aumenta muito a violência, então usaram muito isso, esse aumento da violência, década de 80, 90, a direitos humanos que não tem nada a ver. O que mudou o patamar, o que botou no outro patamar, como diz lá, foi a cocaína. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto foi aquilo que o Trigueiro até estava citando. Tecnicamente, direitos humanos é violação por parte do Estado. Então você vai olhar quem? O agente do Estado. Quem é o agente do Estado? É o policial. No entanto, quando você não colocou o policial nesta lógica, pareceu, e a extrema-direita foi muito hábil em usar isso, que o discurso de direitos humanos era contra o policial, que não importava para o policial, não ligava para o policial. Eu vou dar um exemplo Isso aqui. foi um erro, tem que ser reavaliado. Eu vou dar um exemplo aqui que me chamou muito a atenção. Quando o governador veio aqui no Estúdio I, a gente perguntava: mas como assim, se o policial, né, atirar, pode, se o criminoso tiver virado para o outro lado, não sei o que,